Professora Valdiana Gomes, com vocês para mais uma videoaula de gramática, tá certo? Espero que vocês estejam bem. Peguem a agenda de vocês para não acumular nenhuma anotação, tá bom? Para a indicação da aula de hoje, nós vamos precisar do módulo 2 de português e também da gramática de vocês, tá certo? A gente está, de acordo com o conteúdo proposto, também desenvolvendo as atividades na gramática. Eu já expliquei para vocês que ela não é sequencial, ela vai de acordo com o módulo 2, tá bom? E para começar a nossa acolhida, né, eu trago uma mensagem para vocês hoje, né, que se intitula Manter a Fé e a Esperança. E ele é muito importante, né, em tempos de distanciamento mesmo, que a gente possa exercitar a nossa fé e, acima de tudo, que nos falte em tudo, menos a esperança, tá bom? Então, vamos lá. Espero que você possa estar em uma situação confortável, de coração aberto, né, para começarmos a nossa videoaula, que possa entender que esse momento ele é importante mesmo, é um momento de aprendizagem, de interação, tá bom? Não são férias, né, a gente só está nessa modalidade mesmo à distância, mas com sentimento mesmo de crescimento e de aprendizagem, tá bom? Então, faça a sua parte. Olha aí, a mensagem, né, mais uma vez diz isso, manter a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar, certo? Ela dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do espírito. Nessa escola chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro, tá bom? Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme deste barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os instantes. Olha, gente, essa é a única certeza maior que a gente tem na vida, de que Deus nos ama verdadeiramente, tá certo? Então, né, feito esse momento de acolhida importante, necessário para a nossa fé, para exercitarmos a nossa espiritualidade, vamos à explicação da proposta da nossa agenda de hoje, tá bom? Começa geralmente com essa acolhida, com essa palavra de fé, de otimismo, que é importante que a gente tenha. A gente vai para a correção do módulo 2, né, na página 22 a 25, que foi a indicação da aula passada, tá certo? Espero que você tenha feito. Não é para fazer agora junto comigo, agora é correção. Aí você vai fazendo os apontamentos do que você acertou, do que você errou, tá certo? Em seguida, você vai para o módulo 2, né, ainda, dando sequência à atividade, resolvendo a página 29 e 30, que vai estar trabalhando com vocês concordância, tá bom? E na sequência 31 a 33. A tia Valdiana é muita atividade? Não, é bem curtinho, você nem vai copiar nada, vai só responder no módulo, deixa preguiça. Aí na página da gramática, 116 a 119. Então, você vai precisar do módulo 2 e do livro de gramática para você fazer o seu estudo de hoje, tá certo? Então, vamos começar a indicação da nossa aula de hoje. Começa com a correção da atividade do módulo 2, na página 22. Lá no módulo 2, nós temos o estudo da língua, né, que é o modo imperativo. Olha aí. Leia o poema a seguir e responda as questões. Bilhete ao Senhor Grilo. Faça a leitura junto comigo, tá bom? Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria. Não sei como nem porquê, não me deixa adormecer, com seu cri-cri, noite e dia. Se quiser, meu senhor Grilo, vá cantar para sua tia. Eu sei, você chora sozinho, quando eu saio para brincar. De noite chego cansado, e você, desconsolado, me espera para conversar. Se puder, meu senhor Grilo, vá cantar no outro lugar. Pois cri-cri nos meus ouvidos, senhor Grilo, assim não dá. Caia fora, vou dormir. Leve embora o seu cri-cri, que só vem me atrapalhar. Por favor, meu senhor Grilo, vê se deixa de gritar. Não estiga com meu sono para eu dormir tranquilo. Mamãe, brada na cozinha, diz que a culpa é toda minha. Sabe uma coisa, senhor Grilo? Você cri-clira, eu não cri-cli. Indicar significa implicar, provocar. Aí Sérgio Caparelli, Bilhete ao Senhor Grilo, 111 poemas para criança, Porto Alegre, LPM, 2003, página 52. É importante que você faça a leitura com
calma, respeitando os sinais de pontuação, tá certo? Perceba que o texto, né, tem palavras que estão em negritos. Essas palavras estão em negritos porque elas determinam o modo como está sendo expresso no sentido do texto, tá certo? É importante que você já leia com esse sentimento mesmo de curiosidade, tá bom? De atenção, de percepção. Olha aí. O item A é bem simples, ela pergunta, né? Pergunta a questão. Qual é o assunto do bilhete escrito para o senhor Grilo? Aí nós acabamos de ler, né? Vamos organizar essa resposta. O bilhete fala sobre a cantoria incessante do senhor Grilo, que atrapalha o sono do eu lírico, né? Vamos por assim dizer. Então, de novo, o bilhete fala sobre a cantoria interessante, né? Incessante, sem parar, você escolhe, do senhor Grilo, que atrapalha o sono do eu lírico, tá bom? Professora, eu posso resumir? Eu posso só colocar assim, o grilo atrapalha o sono do eu lírico? Pode, tá correto. Mas sempre que você puder, contextualize a sua resposta, deixe o mais claro possível para não causar nenhuma dúvida, né, para correção. Porque na prova vai ser assim, quanto mais perto você chegar da resposta, mais você ganha os scores e o acerto da questão, tá bom? Então a gente já vai exercitando. O que as formas verbais em destaque expressam? Olha aí, certeza, ordem ou dúvida. Aí você vai parar para pensar. Lá no início, né, do estudo da língua tem imperativo, então você já tem mais ou menos uma dica. Então você sabe que se trata de quê? De uma ordem. Então a resposta correta é ordem, segundo quadrinho. Em que modo as formas verbais destacadas estão? Olha aí, fácil, né? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Tá lá a resposta, né? Imperativo. As formas verbais em destaque se dirigem a qual pessoa do discurso? Aí você vai dizer terceira pessoa no discurso, não é você que no poema é o senhor Grilo, tá certo? Então, é muito importante que você perceba, né, que poderia ser ele ou ela, tá bom? Mas no caso aí você, senhor Grilo. Por que você acha que o lírico utilizou esse modo verbal para se dirigir ao grilo? Aí você pode dizer, né, iniciando com letra maiúscula, caprichando na letra. O modo imperativo ele foi utilizado para indicar ordens dadas ao grilo, para que ele pare de incomodar. A mensagem do texto ela é muito clara, certo? No poema, foram utilizadas determinadas formas verbais, com o intuito de fazer o senhor grilo cumprir as ações indicadas pelos verbos. Olha aí. Aí você relembra comigo mais uma vez. Para expressar ordem, convite, solicitação, conselho, pedido, comando, emprega-se o modo imperativo, certo? Aí, o modo imperativo, ele pode ser classificado de duas formas, afirmativo e negativo, certo? No imperativo afirmativo, as segundas pessoas do discurso tu e vós, né, derivam do presente do indicativo, sem a letra S. As demais pessoas são as iguais a do presente subjuntivo. Como assim, professor? Olha, caia fora, vou dormir, né? Caia fora quem? Você. Façamos canções para a sua tia. Façamos. Quem são? Quem está implícito nesse façamos? Nós. Né? Aí a gente vai fazer essa observação. Em razão de sua função, os verbos no imperativo não apresentam flexão, tá certo? Para a primeira pessoa do discurso, pois se presume ordem, pedido, conselho a si mesmo, né? Você vai fazer isso com você mesmo, né? Então, está presumindo, pressuposto isso. No imperativo negativo, as formas verbais são idênticas do presente do subjuntivo. Ó. Não diga isso para a Beth, ela vai se magoar. Né? Não diga isso quem? Você. Jamais gastem tudo que vocês têm. Quem? Vocês. Jamais gastem vocês tudo que vocês têm. Né? Então, você vai só relacionando. Aí, nós vamos aqui para a página 24. Observe as conjunções do verbo partir e veja como é formado o imperativo negativo. Né? Parta, partas, parta, partamos, partais, parta. Não partas tu, não parta você, ele ou ela, não partamos nós, não partai vós, não partam vocês, ou eles ou elas, né? Observe as placas de trânsito a seguir. Aí, relacione cada uma das placas a seu significado. Aí, no item A, nós temos o quê? Sentido proibido. No item B, nós temos mantenha-se à direita. Na placa C, nós temos vire à esquerda. E na D, siga em frente. Certo? De novo, na placa A, sentido proibido. Olhem para a placa. Na placa B, a gente tem o quê? Mantenha-se à direita. Na placa C, a gente tem o quê? Vire à direita. E na placa D, siga em frente. Então, qual é a ordem que fica? A sequência vai ficar C, A, D, B.
De novo, C, A, D e B. Qual é o objetivo das placas de trânsito? Aí você já vai pensar rapidinho na resposta, né? Orientar os motoristas a respeito de suas obrigações no trânsito. De novo, orientar os motoristas a respeito de suas obrigações no trânsito. Em que modo estão as formas verbais presentes no significado das placas? Aí, muito fácil. Imperativo, afirmativo. No imperativo, afirmativo. A qual pessoa do discurso essas formas verbais se referem? Aí você pode dizer que elas se referem à terceira pessoa do discurso, que no caso é quem? Você. Bote você entre parênteses, que é para você lembrar, né? A questão não pede para você exemplificar ou especificar, mas é importante que você faça, né? Que é para você entender. Olha aí. Entre os itens da atividade A, há uma frase nominal, isto é, que não apresenta verbo. Identifique-a. Qual é? Aí você vai encontrar. Sentido proibido. Bom? Transforma essa frase nominal em frase verbal, empregando o modo imperativo e preservando seu sentido. Aí você pode, como você vai empregar o verbo, você pode colocar, né? Não siga nessa direção, né? Pode ser que você possa, né, acrescentar um outro exemplo. Fique à vontade também. E agora nós vamos para a página 25. Lê os provérbios a seguir. Faze do teu filho herdeiro, não faça dispenseiro. Não mordas mais do que podes mastigar. Aprende e serás mestre. Faz aos outros como queres que te façam. Relacione os provérbios aos sentidos expressos por eles. Olha aí. Haja com os outros da mesma forma que você gostaria que eles agissem com você. É necessário estudar e aprender para adquirir sabedoria. Ensine seu filho a preservar o que lhe foi deixado. Não tente fazer além do que você consegue. Então, você percebe que esses sentidos eles estão de acordo com o significado e com o ensinamento dos provérbios. Então, a gente vai agora só relacionar. Então, como é que fica a sequência? D, C, A e B. De novo. D, C, A e B. B. Assinale as alternativas que indicam a finalidade com que esses provérbios são empregados. Esses provérbios, né, naturalmente, eles têm o objetivo de aconselhar, de exemplificar, de advertir ou de consolar. Aí você já vai encontrar a resposta correta, né? Você percebe que ele diz assim, ó, assinale as alternativas, mais de uma. Então, você pode ter ficado em dúvida das duas e você marca agora, aconselhar e advertir, certo? Em que modo estão as formas verbais em destaque nos provérbios? A qual pessoa do discurso elas se referem? Olha aí, ó. Faze, tá lá, né? Aprende e faz, tá lá na segunda questão, bem no início. Aí você vai colocar modo imperativo afirmativo. Olha aí, não faças, não morda. Modo imperativo negativo. Ela se refere à segunda pessoa do singular. No caso, tu, certo? De novo. Faze, vírgula, aprende e faz. Modo imperativo, afirmativo. Aí, não faças, não mordas. Modo imperativo negativo. E elas se referem à segunda pessoa do singular, que no caso é tu. Por que é utilizado esse modo verbal em textos desse gênero? Você vai dizer, o modo imperativo é usado em alguns contextos para expressar conselho. Assim, em provérbios, ele é empregado para aconselhar e advertir o interlocutor em relação a diversas situações da vida, do cotidiano, né? Para ser um ensinamento, para ser utilizado como um aprendizado, certo? Como ficariam os provérbios se ele se dirigisse ao pronome você? Reescreva-os, fazendo as adequações necessárias. Olha aí. Faça do seu filho herdeiro, não o faça dispenseiro. De novo. Faça do seu filho herdeiro, não o faça dispenseiro. Não morda mais do que consegue, mais do que pode mastigar. Aprenda e será mestre. Faça aos outros como quer que lhe faça. Tá bom? Bote um ponto final, né, a cada frase escrita. Inicie sempre com a letra maiúscula. Vou repetir mais uma vez. Faça do seu filho herdeiro, vírgula, não o faça dispenseiro. Não morda mais do que possa mastigar. Aprenda e será mestre. Faça aos outros como quer que lhe faça. Né? Então, essa foi
a correção, né, da página 25, tá certo? Vamos aí ainda para a sequência da nossa aula. E para a sequência da nossa aula, né, que a gente vai depois lá para a página 29, a gente tem para vocês a orientação dos tipos de sujeito, tá certo? Sujeito, né, é aquele do qual a oração fala algo, né, que vai estar explicado lá no predicado, e a gente vai ter os tipos de sujeito. Né? Então, sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. O verbo refere-se a um substantivo próprio, que no caso é Pedro. Né? Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu o alfabeto? Nós. O verbo, nesse caso aí, refere-se a um pronome, certo? E nós temos o sujeito composto, que é aquele que possui mais de um núcleo. Exemplo, pai e filho viajam juntos todos os anos. Olha aí, o verbo, ele refere-se a mais de substantivo. Quem viajam junto todos os anos? Pai e filho. Né? Outro exemplo, viajamos, ele e eu, para Cancún. O verbo refere-se a mais de um pronome. Né? Quem foi que viajou? Eu e ele. Então, a gente percebe aí a diferença do sujeito simples para o sujeito composto. São só esses, professora, ou a gente vai ter outras classificações. Vamos ter aí o sujeito oculto, ou sujeito elíptico, se você preferir, né? Se você quiser usar uma palavra diferente, você pode usar, né, sujeito oculto ou sujeito elíptico, que é aquele que não está explícito, que não está claro, que não aparece na oração, mas que pode ser determinado pela flexão de um número pessoa do verbo, tá certo? Ou por sua presença em alguma oração antecedente. Por exemplo, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta de viajar? Eu. Né? Então, o sujeito oculto eu está determinado pela desinência do verbo, tá bom? Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Olha aí, sujeito oculto, Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. E nós temos, pessoal, o sujeito indeterminado, que é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração, como a gente fez agora com o oculto ou com o simples, né? É aquele que não vai estar, que não é possível nem ser identificado pela flexão verbal. Mas ele pode ser construído por um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Olha aí, anunciar a morte do prefeito. Quem anunciou? Ninguém sabe dizer, certo? Verbo transitivo indireto, com verbo transitivo ou verbo de ligação, flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome si. Ó, não se fala da morte do prefeito no jornal local. Né? Agora, observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas. Olha, chove muito nessa cidade. Há muitos animais no zoológico de Brasília, certo? Aí você vai perceber o quê? Que, como você pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas. Olha aí, voltando lá para elas. Ó, chove muito nessa cidade. Há verbo haver, que se diz existir muitos animais no zoológico de Brasília, tá vendo? Aí eu volto lá, ó. Como você pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas, não é mesmo? Isso se deve ao fato de serem orações sem sujeito, certo? Os casos em que esse fenômeno gramatical ocorre, quais são, professora? Com verbos ou expressões que detonam um fenômeno da natureza, de manhã choveu muito, com o verbo haver no sentido de existir, há muitos animais no zoológico de Brasília, com o verbo haver, quando indica tempo decorrido, aguarda a encomenda há 2 dias. Com os verbos ser, fazer e ir, na indicação de tempo ou relacionado a fenômenos da natureza. Por exemplo, era bastante tarde, fazia frio durante aquela noite, tá certo? E, em paralelo a isso, pessoal, a gente vai ter a concordância do sujeito com o verbo, porque tem que concordar. Aí ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser, certo? A concordância verbal, ela vai nos fazer chamar essa atenção para que a gente não diga a gente vamos, que é a inadequação vocabular, nós vai, que é um erro de concordância. Então, a língua, né, ela nos dá essa possibilidade de pensarmos, tá certo? Para poder realizar de forma correta, né, a nossa comunicação, as nossas questões de fala, tá certo? Então, eu gostaria que vocês, né, se atentassem para a atividade, tá certo? Vocês vão dar sequência, né, do módulo 22 a 25. Deixa eu voltar lá para a nossa agenda para não ter nenhuma dúvida, que é a indicação da aula. Aí já foi a correção da nossa atividade, tá certo? Aí você vai fazer a atividade agora da página 29 e 30, certo? Que é sobre tipo de sujeito, que foi a explicação.
Aí você vai para 31 até a 33. Quando você terminar, né, de novo, você pega seu módulo 2, aí você vai resolver a página 29 e a página 30, que está relacionada ao sujeito, certo? Dá uma olhadinha nesse slide, nessa explicação, e depois você vai para a página 31, 32 e 33, que é a relação da concordância. Quando você terminar com o seu módulo 2, tá certo? Você vai para o seu livro de gramática, que é da página 116 à página 119. Ah, professora, são muitas questões. Não, são questões simples de responder, tá certo? A gente precisa, né, exercitar, aprender, e a gente só aprende, pessoal, treinando realmente fazendo, tá certo? Então, espero que não tenha nenhuma dúvida, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, eu estou à disposição, tá certo? A gente leve alguma dúvida lá para o Meet, né, está lá à disposição para vocês, tá bom? Revejam a videoaula com calma, sem pressa, não precisa ter pressa, se organizem no tempo de vocês e que ao final vai dar sempre tudo certo, tá bom? Então, eu me despeço, um abraço carinhoso para cada um de vocês e até a próxima aula.